Vamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos falar da aula 4. Essa lição, a igreja em Jerusalém. Deixa eu abrir já aqui minha Bíblia, já na posição. Livro de Atos, capítulo 4. Preparar aqui para começar a aula. Vamos agradecer a Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, estaremos falando, Pai, sobre a unção poderosa do Teu Espírito, Pai. A igreja cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito, cheia do Teu poder, Pai. Nós somos a Tua igreja e queremos, Pai, que isto que nós vamos ler e aprender nesta manhã, ó Deus, aconteça na nossa igreja, na nossa congregação, no nosso ministério, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos dê graça, entendimento, ó Deus, e a mim, Pai, dá também graça e sabedoria para transmitir a Tua aula, as Tuas instruções, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você que está conosco através da internet, seja bem-vindo. E vamos aí, ó, se você está com a revista na mão, aula número 4, a igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo, nós vamos aí, Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, olha só a igreja como é que era, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o importante aqui não é o ficar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é uma consequência, né? O importante aqui é o início da frase, o início do versículo. Tendo eles orado. O que eles oraram? É isso que a aula hoje vai falar, né? Profundamente a respeito de que Deus se agrada de determinadas orações. Então, nós não podemos... a oração deve ser sempre em prol do reino, em prol do crescimento da igreja, em prol do desenvolvimento, da salvação dos crentes, em nome de Jesus. Vamos ver agora aí a verdade prática. A verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, a verdade dessa lição é isso aí, ó. Por que Deus enche a igreja com o Espírito Santo? Para que nós possamos suportar os dias difíceis, os dias maus, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso, né? Nós devemos buscar, a Bíblia diz, enchei-vos, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Então, ela ora com poder, então ela ora acreditando, porque a fé na oração, a fé no nosso desenvolvimento de relacionamento com Deus, traz o poder de Deus e ousa no testemunho. Então, a palavra de Deus diz que o Evangelho é vida. Então, nós temos que transmitir essa vida que habita em nós para aqueles que estão à nossa volta. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje. Nós vamos ver aí o primeiro, suportando as provações. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 23, tá? Então, Jesus aqui está dizendo que a vida cristã não seria uma vida cristã vivida, tá? Não seria uma vida fácil, uma vida simples, né? Porque nós encontraríamos oposição. Ele diz assim: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, a igreja não vai ser bem acolhida no mundo, né? Então,
quando você se converte, você vai encontrar oposição já em casa, você vai começar a encontrar oposição nos amigos, né? Naqueles que você tinha a sua vida, porque você morreu. A Bíblia descreve que é uma nova vida que Deus dá para a gente. E essa nova vida, a gente tem que se lembrar de que é uma vida diferente da do mundo. A gente vai abandonar o pecado, as práticas antigas, então, os vícios, então, tudo aquilo, a fé antiga. Então, isso aí vai trazer vamos dizer assim, uma perseguição, uma pressão muito grande à nossa vida, para que nós venhamos a testemunhar. Então, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos socorrer nesta tarefa. Então, adorando no Espírito, é o segundo, Efésios 5, 18, 19. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. O vinho tem o simbolismo de alegria, A pessoa se alegrava com o vinho. Então, o crente não se alegra mais com o vinho. A alegria do Senhor está a alegria do crente está na sua salvação, na sua comunhão com Deus. Então, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, e de que maneira? Através da nossa linguagem muda, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aí demonstra uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje em dia você vê crente falando palavrão, crente que não parece que não nasceu de novo, continua amaldiçoando, continua desejando mal, continua... A situação está nesse nível, mas isso não pode nos influenciar. Quem nos influencia é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, em nome de Jesus. O terceiro, a autoridade espiritual, tá, amados? Então, a autoridade espiritual traz você ser cheio do Espírito Santo. Então, você é uma pessoa diferente, você agora recebeu de Deus um poder, uma autoridade sobre o mundo espiritual. E aqui diz, Atos 13, de 9 a 10, todavia Saulo, também chamado Paulo, olha só, Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo era conhecido como Paulo e como Saulo, tá? Deus mudou foi a vida de Paulo. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó, mas de Paulo não. Então, muitas pessoas dizem, não, porque ele era Saulo, depois que se converteu, se tornou Paulo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui, Atos 13, ele se converteu no Atos 9. Então, nós precisamos entender isso, para a gente não falar bobagem do púlpito, tá? Então, Saulo, também chamado Paulo. Então, ele era conhecido pelos dois nomes, tá? Cheio do Espírito Santo, quer dizer, uma pessoa, O que Deus fez na vida dele? Fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Então, ele teve o quê? O discernimento, a visão de Deus na vida daquele homem. Inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Então, é uma história que aqui, esses dois versículos aqui, falam exatamente de Paulo sendo usado, sendo um instrumento de Deus, usando ele na autoridade espiritual. Não importa o demônio que esteja atuando, o que importa é a tua atuação no Espírito Santo, tá, amados? É a nossa atuação. Quarto, poder sobre o pecado. Para isso é que Deus enche a igreja, tá? Romanos 8, versículos 11 a 12, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, o corpo, a nossa carne precisa estar subjugada, precisa estar debaixo de controle, Então, está dizendo aqui, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Então, Deus está dizendo aqui, você tem dúvida se o Espírito Santo habita na tua vida? Se não tem, meu irmão, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre de mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Então, nós vamos ter força para poder vencer o pecado. Tá, amados? Não adianta dizer, foi mais forte do que eu. Não, isso é conversa. Hein? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença do Senhor na nossa vida e que Deus venha nos dar graça e sabedoria para podermos vencer o pecado, o poder sobre o pecado. Capacidade de amar é o quinto. Romanos 5:5 são os versículos aí que nós estamos meditando neles, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, nós temos a capacidade de amar como Deus ama. Então, nós temos que olhar para uma alma e ver aquela alma resgatada, né? Nós não podemos olhar para aquela alma e ver aquela alma como ela é hoje. Ela hoje é um traficante, ela é um homicida, ela é uma pessoa maligna, mas nós temos que olhar para ela e ver o que o poder de Deus pode transformar aquela vida. Isso é a capacidade de amar. Você vai amar aquela vida, né? Você vai olhar para ela e sentir o que Deus sentiu através da nossa vida. Ele olhou para mim e eu era um idólatra, eu era uma pessoa que gostava de destruir o templo com bebida, e Deus olhou para mim e me amou de tal maneira. Então, ele diz que esse amor tem que estar na igreja. Então, nós somos a representação de Deus na terra. É a igreja do Senhor, tá? Seu trono está no céu, mas seus pés estão na terra. Seus pés somos nós. Nós estamos caminhando aqui nessa terra em nome de Jesus. Orando com poder, é o sexto, tá? É o do sábado, né? Que a aula diz que a gente tem que ler no sábado. Atos 4:31. Tendo eles orado, então tudo isso acontecendo na vida do cristão, quando ele ora, meu irmão, treme o lugar. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, aqui nesse versículo, fala exatamente por que Deus enche a igreja, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus para podermos ter a capacidade dada por Deus de transmitir a sua palavra. A leitura bíblica em classe, Atos 4, 24 a 31. Vamos lá. Atos 4, 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é um contexto que Pedro e João, após a cura do coxo, né, na Porta Formosa, no capítulo 3, eles foram presos, né, e depois foram soltos. Aí, versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Se você quiser saber o que eles disseram, é só ler um pouquinho antes que você vai entender, tá? Aí diz assim, a igreja, ouvindo isto, olha só, então tudo que aqueles os sacerdotes e os anciãos haviam dito, eles ouviram o testemunho de Pedro e de João, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então está dando o quê? Honra a Deus, glória a Deus, tá, amados? A igreja glorificando a Deus como Criador. E ele vem aqui, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles citaram as escrituras na oração.
É uma oração que tem a palavra como base, tá, amados? E aí vamos lá. E diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, tudo que aconteceu com Jesus estava predeterminado por Deus, tá, amados? Então, a cruz é a nossa salvação. Então, nós temos que olhar para a cruz, dali é que veio o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos vencer. Para vencer quem? Vencer o pecado que nos arrastou para a distância de Deus, né? Então, aqui vem, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, a igreja sendo perseguida, tá? Ameaçada. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, meus irmãos, não estavam fazendo uma oração para se esconder. Senhor, seja o nosso escudo, seja a nossa proteção, nos esconde, nos livra do mal. Não é nada disso. Ele estava ali se oferecendo para Deus, mesmo debaixo de ameaças, que anunciassem a palavra de Deus. E aí, vamos lá. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, a oração também tem que ser uma oração para que o milagre aconteça após a pregação. Dá a oportunidade de pregar e também faz, Senhor, o milagre acontecer. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, coisa interessante, né? Então, nós vemos aqui uma oração, né? Não é uma oração de uma igreja medrosa, uma igreja acuada, uma igreja valente, uma igreja guerreira, uma igreja que queria pregar a palavra de Deus, queria fazer a obra de Deus, não ficar entre quatro paredes, né? Se preocupando com as circunstâncias. Vamos lá, nosso plano de aula de hoje, a introdução. A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia. Diante da perseguição, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. Então, o culto de oração é para fortalecer a igreja, meu irmão. Não é escolha. Vê se você me entende. Nós temos que mudar a nossa maneira de compreender. O culto de oração é um culto que vai fortalecer a igreja. Não é uma opção. Eu vou na quinta, não vou na quarta, vou na terça, não vou na quarta, vou no ensaio do coral, mas não vou no culto de quarta. Meu irmão, quarta-feira é o culto de fortalecimento da igreja. Aqui está, na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o evangelho com coragem, né? Assim aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Os objetivos da lição: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Então, a igreja primitiva, que é um modelo da igreja do Senhor, aqui destaca a perseverança em meio às provações. Segundo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Então, a aula de hoje, vamos analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro item, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do evangelho. Então, nós temos que ser ousados, para poder falar do amor de Deus, não é fácil. A gente chega na praça, arruma tudo, alguém tem que botar a boca no microfone. Alguém tem que ser ousado para poder falar. Então, a gente pede a Deus força, ânimo, para poder a gente pregar a palavra, E que Deus venha tocar no coração das vidas que ali estão,
cada uma com as suas lutas e dificuldades. Quando vai no hospital também, você está ali vendo uma pessoa, talvez até, vamos dizer assim, olhando agora com os olhos dela, num buraco que parece que ela não vai sair dali. Mas nós chegamos com ousadia, né? Como diz aqui, ousadia espiritual, para poder pregar o Evangelho que pode transformar aquela vida. Vamos ver aí a apresentação da lição, a motivação. Diante dos desafios da vida cristã, muitas vezes nos perguntamos: como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil? A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Isso nós vamos falar muito, né? Quando o estudo dos 7 Espíritos de Deus, tá? É a plenitude do Espírito Santo, tá, amado? Uma igreja cheia do Espírito não se abala diante das adversidades, mas persevera, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Ao estudarmos esta lição, reflitamos sobre o nosso papel como igreja e sobre como podemos buscar essa mesma capacitação para impactar o mundo ao nosso redor. Então, o objetivo de hoje é despertar em nós, né? Essa mesma capacitação que havia lá sobre a igreja primitiva, que essa capacitação de Deus venha também mexer conosco, tá? Em nome de Jesus. Sugestão e método, como a igreja deve reagir diante das dificuldades e perseguições. Como? Como é que deve a igreja reagir? Então, nós vamos ver isso na lição de hoje. Aplicação: assim como a igreja primitiva enfrentou desafios com oração, ousadia e fé no Espírito Santo, somos chamados a viver da mesma forma hoje. Diante das adversidades, devemos buscar a Deus com fervor, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Então, são passos que nós temos que buscar, né? Diante das adversidades. Você está passando luta? Então, nós devemos buscar a Deus com fervor. O que é fervor? Você que gosta de um cafezinho, né? Você não bota uma água só quente, você bota uma água fervendo. Pelo menos eu gosto do meu café com a água fervendo. Parece que senão o café não dilui, né? Fica meio diferente, né? Então a água tem que estar fervendo. Então, a gente vai fazer a coisa com Deus bem feita, tem que ser com fervor, né? Tem que estar com a vida fervendo. E aqui diz, permanecer firme na fé. Nada pode tirar os nossos olhos do Senhor. A Bíblia diz: a fé, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E proclamar o Evangelho com coragem. Muitas vezes precisamos de coragem para falar, precisamos quebrar determinadas coisas que o diabo coloca na nossa vida, vergonha, timidez, acanhamento. Mas nós temos que quebrar isso, nós temos que acreditar naquele que nos chamou. Vamos ver agora a divisão da aula de hoje. Nós vamos ter 3 grupos, né? A divisão, a primeira parte, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a lição. A primeira parte nós vamos falar de uma igreja perseverante. Na segunda parte, uma igreja que ora com poder. E na terceira parte da aula, nós vamos ver uma igreja ousada no seu testemunho. Então, são as 3 áreas aí que fala sempre igreja, né? Uma igreja, uma igreja, uma igreja, né? Então, nós somos a igreja do Senhor. Então, vai falar conosco essa aula, em nome de Jesus. Desperta a tu que dorme, né? Vamos lá. Na primeira parte, uma igreja perseverante, nós vamos abordar: suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta de sua fé. Então, a igreja precisa ter esses 3 aspectos aí bem vivos na sua... Obrigado, Roberto, querido. Suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta da sua fé. O que é aqui não negocia seus valores? Podemos entrar até na área política, né? Quem é que você ama ou gosta na política? Tem os mesmos valores que você tem? Olha a família com os olhos que você olha? Olha a liberdade com os olhos que você olha? Então você começa a ver, né? Tem os valores que você tem, né? Então,
acredita nas mesmas coisas que você acredita, então você precisa ter. Você não pode negociar esses valores. Ah, não, mas é meu amigo, né? Ele fez uma laje lá em casa. Não negocia isso não, meu irmão. Porque vão ficar 4 anos aí fazendo coisas que podem até vir a ser a perseguição da tua vida. Então, nós não podemos abrir mão, meu irmão. Nós temos que conhecer com profundidade os projetos de cada área dessa aí política, para que a gente não seja enganado. Já basta o diabo tentando enganar a gente. Mais político enganador, né? Então, a gente precisa não negociar seus valores, não negocie. Né? Está convicta da sua fé. Nada pode te tirar da rocha. Né? Pode vir a chuva, pode vir os rios transbordarem, mas a tua vida está firme na rocha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos acordar, igreja. Aleluia. Segunda parte da aula de hoje, nós vamos ver uma igreja que ora com poder. Então aí, os 3 itens falam de oração. Orando com propósito, orando em unidade e orando fundamentada na palavra de Deus. Então, a oração do crente tem que ter o propósito, o objetivo. Né? Terceira parte, uma igreja ousada no seu testemunho, ousada para enfrentar a oposição ao Evangelho. Então, quando se levantar a perseguição, nós temos que ser ousados. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Né? Deus está mandando, fala. Deus está mostrando, revela. Né? Ousadia na exposição da palavra. Então, nós temos que estar preparados para expor a palavra de Deus. Então, como é que eu vou estar pronto? Crescendo no conhecimento da palavra. Senão, meu irmão, minha voz vai ser uma voz como qualquer uma outra aí. Vamos ver a introdução na revista. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Oh, aleluia. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Olha aí. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, faltou aí o D, né? É a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Então, a igreja não pode ser mais uma instituição no mundo. A igreja tem um papel de transformar o mundo, de mudar a maneira do mundo pensar e agir. Né? Então, aqui, eu finalizar, por isso se torna relevante para o mundo. Então, nós temos que ser relevantes para o bairro, nós temos que ser relevantes para a comunidade. A comunidade tem que olhar para nós e falar, Deus está naquele lugar. Quando eu passar mal, eu vou parar, eu vou lá, entrar lá, que eu sei que Deus fala naquele lugar, Deus está naquele lugar. Aquela igreja é uma igreja perseverante, é uma igreja que está viva, é uma igreja... Então, nós temos que fazer isso acontecer. Quem é que faz isso acontecer? Somos nós. Não é Deus não, meu irmão. Somos nós, o povo de Deus. Então, os jovens,
os adolescentes, as crianças, os adultos, as famílias, cada um, os pastores, os diáconos, os levitas. Então, cada um que está no seu papel como cristão tem essa responsabilidade em nome de Jesus. Vamos ver aí, uma igreja perseverante é capaz de dar testemunho de sua fé mesmo em meio ao fogo da provação. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como de se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meu irmão, vai ter sempre um fogo ardente que surge no meio de nós. Para quê? Para nos motivar. Senão nós acabamos relaxando, né? Quando você está na prova, você busca a Deus o tempo todo, né? Então, se parar a luta, o que acontece? Você esmorece. Se lembra de Davi? Davi ficou no palácio, o que aconteceu com ele? Ele não estava na guerra. Ele não estava lá com os seus soldados. Ele se acomodou. Quando ele se acomodou, meu irmão, já sou rei, já tenho um palácio, agora eu vou sossegar aqui na minha varanda. O pecado estava ali, ó. E aí arrastou ele, né? Sofreu ele, a família, sofreu todo mundo. Então, nós precisamos nos lembrar, Deus permite a luta para que a gente continue firme na presença dele. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Oh, aleluia! Vamos lá. Primeira parte aí, a primeira suporta o sofrimento. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Após uma pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo em Atos 4:8, né? O tempo verbal, Atos 4:8, a referência, tá? O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio. Então, lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, Pedro estava lá, tá? Então, aí ele não estava falando como o Pedro antigo, ele estava falando agora como o Pedro cheio do Espírito Santo, o Pedro cheio da unção. Demonstra que o apóstolo já havia sido batizado com o Espírito Santo no Pentecoste. Foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Então, meu irmão, as reuniões na igreja, guarda isso no teu coração, você tem que vir para a igreja. Eu sei que cada reunião dos crentes, Deus derrama poder para quê? Para que a gente possa ser fortalecido. Para a gente ficar mais forte um pouquinho mais. Uma pessoa que frequenta a academia, como é que faz? Ela vai lá e malha, mas ela malhou ontem. Por que ela tem que malhar hoje? Para poder manter a estrutura física. A estrutura espiritual é aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos, que nós vamos ser fortalecidos no derramar do Espírito Santo. Temos a nossa vida individual em casa, o devocional, nossa vida de oração, de leitura da palavra, de testemunho. Mas aqui no meio da congregação, quando a igreja reúne e ora, meu irmão, é a hora de descer o Espírito Santo. Então você vem para ser cheio. Não vem para botar a mão no bolso e ficar quieto, não. Meu irmão, levanta a tua mão e se derrama para Deus encher o vaso. É assim que nós devemos nos comportar na casa do Senhor. Não abra mão disso. Você está aqui para ser cheio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ver lá. Ele suporta o sofrimento, né? Aí vamos lá. Agora vamos ver aí alguns versículos. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, Atos 4:3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então,
ameaçados por pregarem o nome de Jesus, Atos 4:17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los. Isso eram os sacerdotes e os anciãos falando. Para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Trama deles, tá? Foram orientados para que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O versículo seguinte, o 18, olha aí. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Meu Deus, olha, a pressão estava grande, hein? A pressão estava grande. Agiam com perseverança por estarem cheios do Espírito Santo. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ele foi falar do amor de Deus, foi falar do que aconteceu para aqueles homens que estavam ameaçando eles. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Não nega seus valores. Vamos ver aí o item 2. Não negocia seus valores. Deixa eu tirar o óculos aqui, para ver mais fácil. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhes darem ordem, lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha só. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Olha só, diante dos seus algozes, daqueles que haviam prendido ele. Né? Olha lá o que ele diz, olha. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Olha só. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Então tem muita igreja que já está cedendo. Mas a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, olha, ela não negociava. Ela tomou a decisão. Como é que eu vou? Vou ter que obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Olha só. Então, nós fomos chamados para a obediência. Então, nós não podemos mais negociar a nossa fé. Em nome de Jesus, não negocie seus valores. Uma igreja que não negocia a sua fé. Atos 4:19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Meu irmão, não deixe o mundo te enganar. Nós temos a presença do Deus que é verdade na nossa vida. Não aceite o engano do mundo. Não ouça vozes estranhas. A Bíblia diz que Jesus é a porta, mas o inimigo vem pelo lado e sopra, para que as ovelhas fiquem perturbadas. Mas aquele que está na porta, meu irmão, é aquele que nos conduz. Amém, queridos? Aleluia. O item 1.3, a igreja está convicta da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto. Enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. Interessante, né? Bacana essa frase aí, interessante. Lógico, é evidente que
É uma frase, né? Mas, no entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Amém, queridos? Então, nós temos que... o que Deus nos deu foi a palavra. Então, nós temos que ouvir a palavra e a fé vai entrar. É assim que funciona. Eu não vejo Deus. Mas o que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Faça a vontade de Deus, assim como no céu, como na terra, né? Então, nós precisamos trazer essa vontade de Deus para a terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Ela não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquela igreja não apenas ouviu sobre Deus, mas também testemunhou as suas obras. Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Não só ouviram a palavra da boca de Jesus, mas também viram a ressurreição, viram o ressuscitado. Somos testemunhas da ressurreição. A igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta o poder de Deus. Romanos 15:18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, né? No capítulo 1, e também no 2, também ele fala, é o poder de Deus. Romanos também, 1:16, fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós temos que entender isso. O Evangelho pregado tem que vir o poder. Nós temos que ver. Nós temos que ver. O que mexeu comigo no início da minha conversão é que eu vi um cego ver. Aí eu falei, Jesus. Eu me lembro que o diabo falou aqui no meu ouvido, é amigo dele, isso é transação. É mole? Aí o dia que eu orei por uma surda e a surda ouviu, o Espírito Santo falou aqui, não é tua amiga, nem tua conhecida. Eu fiquei quieto, né? Falei, Jesus. Por quê? Porque Deus opera, Deus continua o mesmo, meu irmão. Quem limita Deus somos nós. É você com o teu olhar, olha e fala, está muito difícil. Aí ficou difícil, porque tem que ser conforme a nossa fé. Tem que ser conforme a nossa fé, a palavra diz isso. Tudo é conforme a tua fé. Então você precisa acreditar, olha lá para o canceroso e acredita que ele vai ser curado. Pelo menos da tua parte, faz a tua parte. Deus conta conosco. Então nós temos que acreditar no milagre. Você está com a luta, meu irmão, eu tenho ouvido cada testemunho lindo, né? de pessoas que chegaram em casa, estava necessitado, chega em casa e fala com a mulher, vamos orar para Deus abrir uma porta aí para a gente pregar, para a gente dar uma palavra, para poder receber uma oferta. Está difícil. E aí vem o convite. Aquele final de semana, um pregador que não foi convidado, que foi convidado, negou, né? Roeu a corda na hora, um problema qualquer. E ele aí recebeu o convite, foi lá, pregou, recebeu uma oferta. Chegou em casa, ele chega em casa, Deus fala com ele, vai nesse endereço e entrega o que você recebeu, porque tem uma família orando, pedindo socorro. Isso era quase 11 horas da noite. Aí para uma pessoa de carro e diz, um táxi, e diz, Deus me incomodou para parar aqui na tua porta e dizer que eu tenho que ir a outra cidade e levar você. É brincadeira? Como é que Deus faz as coisas? Parece até Paulo e Ananias, né? Paulo orando e Ananias. Deus não muda, meu irmão, Deus continua o mesmo. Aí ele vai lá, bate na porta, aí Deus
A família vem toda alegre, feliz da vida, que Deus falou com a família que ia chegar lá uma pessoa com envelope. Olha lá, ele chegou, entregou o envelope, a família se alegrou, fizeram uma oração, saíram, entraram no carro. Quando ele chega em casa, aí o motorista do táxi diz assim, ó, eu recebi uma bênção muito grande e Deus mandou eu dar isso aqui para uma pessoa que eu vi se entregando um envelope. Olha só como é que Deus faz. Ele levou aquele que ele ganhou naquela oferta, né? Quando ele abre o envelope em casa que o homem deixou para ele, era 10 vezes mais do que ele tinha dado. Como? Como? Deus me mostrou você dando o envelope. Então é você que é o camarada. Já são 1h da manhã, 3 horas da manhã, já estava na volta, né? Ele recebe o envelope, glorifica a Deus. Quando a gente obedece a Deus, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, meu irmão e minha irmã, é Deus no controle da nossa vida. Você acredita que você está na mão de Deus? A Bíblia diz que eu estou na mão do Senhor. E ninguém tem poder para me tirar dela, a não ser eu pular dali. Tem muita gente que está pulando da mão de Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso. O meu Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço e tudo que eu oro. Não é verdade? Tudo que eu penso, tudo que eu... Olha, meu irmão, ele é infinitamente maior. Aleluia. Então acredite no poder de Deus. Deus não muda, meu irmão. Então nós temos que andar junto com Deus. Como andarão dois juntos se não houver acordo? O auxílio bíblico teológico para essa primeira parte, né? É para a gente poder entender bem essa primeira parte. A situação era difícil, porque Pedro e João eram cidadãos leais. Eram cidadãos pescadores, tinham barco, eram umas pessoas que tinham história naquela região, né? Olha lá, eram cidadãos leais. Eles deviam obedecer às autoridades constituídas, especialmente se tratando de autoridade religiosa, porque o povo judeu trata muito com reverência às autoridades espirituais. Pedro estabeleceu para sempre o princípio fundamental entre os limites da obediência cívica e do dever cristão de testemunhar. Quando existe clara contradição entre os mandamentos dos homens e os de Deus, de tal forma que obedecer a uns é desobedecer aos outros, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que o crente deve fazer. Juízes justos têm de optar entre o caminho de punir e o de declarar inocente. Então, o juiz, quando é justo, ele pode punir ou pode inocentar. Não é verdade? Então, ele está ali debaixo da justiça. Ele não vai pegar um inocente e vai condenar, né? Esses sacerdotes, no entanto, não eram justos. Irritados contra os apóstolos, não ousavam fazer nada contra eles, por causa do povo. Medo do povo e não o senso de justiça. Olha só. Então, tem pessoas que têm medo dos homens, tem igrejas que têm medo dos homens, tem pessoas que têm crentes que têm medo dos homens e não o senso da justiça, né? de obedecer a Deus. Levou-os a soltar os apóstolos. Olha só. Então, ele tinha um medo do povo, soltou os apóstolos por causa do medo do povo, não pelo senso de justiça. Então, nós precisamos aí observar esses aspectos, né? Resumo do item 1. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Amém, igreja? Oh, aleluia, que aula boa essa, hein? Olha aí, a igreja que ora com poder, orando com propósito, orando em unidade, orando fundamentada na palavra de Deus. Vamos ver agora esse item 2, né? Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículos 24 a 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder.
Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Aleluia. Vamos ver aí alguns versículos, né? A igreja ora para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Versículos 24 a 30 do capítulo 4 de Atos, né? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por quem se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eu quero aqui me fixar nessa oração aqui um detalhe muito interessante. Eles falam ali: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Então, meu irmão, nós não temos que ficar olhando para as ameaças. Deixa as ameaças com o Senhor. Interessante isso nessa oração. Se você vê a igreja primitiva, mesmo no tempo de Paulo perseguidor, ela não parou. Ela continuou fazendo a sua obra, mesmo com Paulo perseguindo a igreja. O Saulo, né? Perseguindo a igreja. Então aqui, ele diz aqui, olha para isso aí e concede aos teus servos que anunciem. Então o que nós temos que pedir é que Deus nos dê intrepidez para anunciar a palavra. Nós temos que pedir a Deus, que Deus nos dê ousadia para que a gente pregue a palavra, fale do evangelho, anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Aí vem, enquanto você está pregando, estendes a mão para fazer as coisas e o Espírito Santo vai atuar, em nome de Jesus. Tudo que a igreja fizer deverá ser feito para a glória de Deus. Colossenses 3,17, e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Aleluia, a Deus Pai. Aleluia. Vamos ver o item 2. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Versículo 24, tá? A concordância de Strong, essa concordância, a concordância bíblica, tá? É um livro, é uma concordância bíblica desse escritor aí, Strong, tá? Explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então, unânimes quer dizer mesmo propósito e em total harmonia. Louvado seja o nome de Jesus, né? E aqui diz, isto mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes, há aqueles que são maduros na fé, e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há aqueles que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. É como uma árvore, né? Às vezes nós temos aqui uma mangueira aqui do lado da igreja, né? Que chega na época de dezembro aí, ela está carregada. Tem manga que está madura, tem manga que está amadurecendo, tem manga verde, tem manga que está crescendo ainda, está miudinha ainda. Então você tem tudo isso pendurado na árvore. Então,
Na árvore da vida foi onde Deus nos incluiu. Olha lá, nós estamos pendurados. Você pode estar maduro, mas tem um irmãozinho que ainda está verde, ainda está crescendo, ainda está começando a amadurecer. Então, tem tudo, isso está na igreja. Então, nós temos que respeitar essas diferenças. Tá? Não vai exigir de uma manga verde que ela tenha um gosto de madura. Entende, igreja? Aleluia, glória a Deus. E aí, no final, ele diz, mas nada disso impede que a igreja se una em oração. Então, na oração não tem divisão, não tem diferença. Todos nós podemos orar juntos. O maduro e aquele que ainda está amadurecendo, aquele que ainda está verde, aquele que acabou de se converter, está tudo junto em oração. E, olha lá, buscando a Deus com o mesmo propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Unânimes levantaram a voz a Deus. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Meu irmão, dentro do meio da igreja não pode ter um crente que não acredita que o Criador é Jesus, é o Senhor. Ah, mas eu acredito no Big Bang, eu acredito nisso, eu acredito na... Meu irmão, está fora. Você tem que entrar na unidade. Nós temos que acreditar no que a Bíblia fala. Ele trouxe à existência tudo, o sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores, os continentes, os animais, tudo. Ele trouxe. Foi ele que fez tudo. Ainda fez você, ainda fez eu. Ainda nos fez. Então, lá. Então, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram, tu, Senhor, tu, soberano Senhor, que fizeste. Aí, ó. Meu irmão, Deus quer ser adorado como Criador. Você quer ver o lugar crescer, meu irmão? Entre em concordância com o que Deus fala. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. É unida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Júlio. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 1:10, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha aí, ó. Louvado seja o nome de Jesus. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Salmo 133, versículos de 1 a 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião, os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ver aí o item 3. Orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, versículos 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Aquela vida que só pede, ora, bota o joelho no chão, só pede por si. Não pede por tudo aquilo que pode afetar a sua vida, e a sua comunidade, a sua igreja, e também a sua comunidade onde mora. Então, nós temos que ter uma visão maior, amplitude. Por isso que Deus mostrou a Abraão a terra. Olha aí, tudo isso eu vou te dar. Não vai ficar só a casa, não. Só a tua tendinha, não.
Tem crente que só olha para dentro da sua casa. Então nós temos que ter uma visão maior. Vamos orar. Deus me dá, me dá. Deus me dá. Vai pedindo a Deus, meu irmão. A igreja precisa estender as estacas. A igreja precisa desenvolver, né? Em nome de Jesus. Vamos ver aí alguns versículos. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, versículos 1 e 2. O que diz lá no Salmo 2, versículos 1 e 2? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo... Aí o versículo continua, né? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus, orando, crendo na verdade das Escrituras. Lá em João 17, que é a frase nossa aqui, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, igreja. Crendo na verdade das Escrituras. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida por Ele. Porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, toda vez que você profetiza a palavra, que você ora a palavra de Deus, você está trazendo a palavra de Deus que está firmada no céu para a terra. Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, quando nós oramos a palavra, Deus a cumprirá. Deus fará ela se cumprir. Amém, igreja? Então, você que tem uma família aí, que ainda está, né, com pessoas que ainda não estão servindo a Deus, quando você orar, usa lá Atos 16, 31. Creio no Senhor Jesus, é a tua palavra que diz, Pai, eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, salva a minha casa, Senhor, é a tua palavra. Então, nossa oração tem que ser nesse sentido. Concordar com a palavra, trazer a palavra de Deus para a nossa oração. Amém, queridos? Oh, aleluia! A falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver o auxílio bíblico teológico dessa segunda parte da lição, a busca do poder. Então, a igreja ora buscando o poder. Quais foram as emoções dos discípulos? Não tinham medo, senão pediriam proteção. Meus irmãos, não tinham medo. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Então, eles não tinham medo, senão pediriam proteção. Senhor, nos guarda, nos protege, não deixa o inimigo entrar aqui. Pelo amor de Deus. Então, aqui, não tinham ódio, senão eles podiam estar orando, mata, Senhor, mata esse sumo sacerdote, mata esses anciãos, mata esses sacerdotes todos, né? Não tinham ódio. Por isso não pediram vingança contra os seus inimigos. Foi a corajosa resolução de cumprir a vontade de Deus que os levou a orar. Concede aos teus servos, Senhor, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então eles pediram ousadia para falar. Foi a cura do coxo que deu ocasião à perseguição. Mas ao invés de dar menos ênfase às curas, pediam, estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. A resposta veio tão rápida como o trovão depois do raio. Enquanto oravam, recebiam conforme suas petições. Caiu o poder divino e houveram grandes movimentos. Primeiro, um tremor de terra. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois, um tremor de almas. Todos foram cheios do Espírito Santo. E, finalmente, um tremor de línguas. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tremendo, né? Louvado seja Deus, que esse tremor venha sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. O resumo do item 2. Vamos ver lá o resumo. Aleluia. Vamos, Mariana. Resumo do item 2. Pode pular.
A oração... Ô, Mariana, isso, glória a Deus. Ela está distante, hein? Está a mais ou menos 110 quilômetros daqui. Oh, meu Deus, como é que pode, né? Como é que a tecnologia nos ajuda, né? Você pegar a tecnologia e ajudar, né? Fazer da tecnologia uma bênção, isso é muito importante, né? Tem pessoas que fazem da tecnologia um problema para a sua vida, isso é outra coisa. Pega a tecnologia e traz o pecado para dentro de casa, isso é complicado. Mas você fazer da tecnologia uma ferramenta para utilizar como instrumento para o ensino, para a divulgação da palavra, isso é maravilhoso. O resumo do item 2, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Trazendo direção, coragem e poder de Deus. Aleluia. Que essa mesma unção que desceu sobre a igreja de Jerusalém, naquele Atos 4, né, possa descer sobre nós, nos direcionando, nos encorajando e derramando o seu poder sobre nós, em nome de Jesus. A parte 3 é a igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Vamos ler aí na revista, parte 3. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Havia ameaças. Eles pediram para Deus botar a butuca lá. Bota a tua butuca nas ameaças, Senhor. Então, porque se a gente ficar olhando para as ameaças, a gente não sai do lugar, meu irmão. É verdade ou não é? Tem irmãos que moram em lugares perigosos. Se eles ficarem olhando para os perigos, eles não vão nem sair de casa para vir à igreja. Não é verdade? Eles não vão. Porque é um perigo. Mas, meu Deus do céu. Então, Senhor, toma aí a situação e eu vou te servir. Eu vou fazer a tua obra. Então ele está dizendo isso aqui, ó. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Oh, aleluia. Vamos ver aí os versículos dessa parte da lição. Os crentes oravam conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Vamos ver aí mais alguns. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, por quê? Por que essa exigência? Teu pastor lá é assim? Poxa, a igreja está, o irmão ali, não é assim, é diferente. Não é assim que eles falam? O mundo é assim. Por que para você é tão radical e ele ali também é crente e não pensa dessa forma? As pessoas falam assim. Mas eu estou vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Eu quero buscar, eu quero ter a vida de Deus em mim. Então, para me ter a vida de Deus, eu vou ter obstáculos. Serão perseguidos. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o item 2. Estamos nos aproximando já do final. O item 2 diz assim:
ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, né? No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja. A Bíblia diz, enquanto isso, acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? E opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Então, aqui nós vemos detalhes muito interessantes nesse trecho da aula, que o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado na prática dos dons espirituais na igreja do Senhor. Aqui em Atos 6, quando vai escolher os apóstolos, os diáconos, Atos 6, 3, versículo 5, 3 e 5, diz assim, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Aí, ó, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Olha, Estevão, cheio, homem de fé e cheio do Espírito. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, nós vemos aqui, esse prosélito quer dizer o seguinte, deixa eu explicar para você. Prosélito era uma pessoa que não era judia e que abraçou o judaísmo, tá? Então, eles chamavam de prosélitos. E Nicolau era uma pessoa que era de fora de Israel, era gentílio, e ele tinha abraçado o judaísmo e agora estava abraçando o cristianismo. Então, para você ver como aquela igreja pregava, né? Pregava para pessoas que já tinham... Tem pessoas que dizem, não, eu era ateu, me converti ao catolicismo. Prega para ele. Ele tem que vir para Jesus. Ah, eu era ateu e agora eu sou espírita. Prega para ele, porque é como o prosélito aqui de Antioquia. Nicolau, a igreja alcançou Nicolau. Então, nós precisamos nos lembrar disso, tá, amados? Então, os diáconos, voltando aqui, os diáconos foram levantados porque eram homens cheios do Espírito e de sabedoria, tá? Então, a igreja sendo edificada através dos dons também, né? A manifestação dos dons, a atuação dos dons na igreja. O enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja do Senhor. Atos 8, versículos 5 e 7, olha aí um diácono aí, Filipe, né? Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Meu Deus, que avivamento lindo entrou em Samaria, né? Eu queria ter essa unção poderosa para poder fazer os paralíticos e coxos serem curados e os demônios saindo e gritando. Demônios saindo gritando, eu já tive muitas experiências, né? Mas paralíticos e coxos sendo curados, ainda não tive. Deus diz que isso está no meu ministério. Eu louvo a Deus, eu creio que eu ainda vou ver. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você tem que querer, desejar o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. O enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja do Senhor, né? Vamos ver o segundo versículo que fala sobre essa verdade.
Atos 13, 9 a 12, diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter o reto caminho do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, que é a ousadia de Paulo, né, meu irmão? E ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Ainda bem que ele não determinou cego para sempre. Por algum tempo, olha aí. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, olha, por causa desse milagre, por causa dessa atuação do dom, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então os dons levam à edificação da igreja, à salvação. Levam a um milagre de transformação de uma vida. Louvado seja o nome de Jesus. As emoções não podem servir de base doutrinária, né? As emoções, o que quer dizer isso? A base doutrinária é a conscientização da palavra. Tanto que a igreja deve dar um culto a Deus racional. Então nós somos seres racionais diante de Deus, tá? Eu não sou cachorro, não. Tem uma música aí do mundo que dizia: eu não sou cachorro, não. Então, pô, eu não sou cachorro, não. Eu não sou bicho, não. Eu sou humano. E como humano, eu não posso deixar as emoções alterarem a minha fé. Então, quando as emoções entram, a fé se recolhe. Interessante isso. Então, eu não posso... você, às vezes, passa a câmera assim na igreja, muita gente chorando, isso, aquilo, tal, emocionada, né? Debaixo de grande impacto emocional. Meu irmão, o impacto é no coração, você ser quebrantada diante de Deus. Você tem que... o coração tem que quebrar. A cerviz tem que deixar de ser dura. Então, nós temos que se quebrantar diante de Deus e fazer com que a palavra dele seja compreendida, né? Porque a Bíblia diz: eu vou amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com toda a minha força. Então, meu irmão, eu não posso botar as emoções nisso aí. Porque se eu botar a emoção, eu sou impactado com a emoção, porque o diabo acontece. Ele está solto ainda, meu irmão. Então, como é que eu vou discernir isso? Consciente. Eu não posso discernir nada debaixo de emoção. Você sabe como é que é? A pessoa acaba de receber uma profecia, não para de chorar, não para de ficar emocionado, acaba de receber a profecia, ela pergunta assim: o que Deus falou comigo? Não entendeu nada, porque está debaixo de emoção. Ela não consegue compreender, a emoção bloqueia a compreensão. Entende, igreja? Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá um entendimento da tua palavra. É o espírito de entendimento. Lá no 7 Espíritos de Deus, nós vamos falar muito dele, né? Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dá um espírito de entendimento. Ilumina a minha vida com esse espírito. Eu preciso dos teus conselhos, preciso da tua sabedoria. Olha, isso tudo tem que estar iluminado na nossa vida. Nós temos que ter isso tudo iluminado na nossa vida. Então, olha lá, porque Jeremias 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, nós temos que ter a nossa parte. A Bíblia é a única fonte doutrinária de Deus. João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós temos que ser maduros na fé, nós temos que crescer. Se lembra da árvore? A manga madura é que é a desejável. Então quando você se amadurece na fé, meu irmão, você se torna um instrumento poderoso de Deus para Satanás. Você vai atuar contra o diabo. Você agora é uma ameaça para o reino dele, porque tu está maduro. Você não vai ser mais influenciado nas emoções. Você agora é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de entendimento. Consegue compreender isso, igreja? Amém?
Glória a Deus. Então vamos aí seguir um pouquinho mais. Ousadia na exposição da palavra. Deixa eu tirar aqui meu óculos, já é bom, né? Que eu não preciso mais do óculos. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia neste texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra com poder. Louvado seja o nome de Jesus. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo derrama para nos dar intrepidez, para nos dar força, para nos dar capacitação. Para quê? Para que nós possamos ser testemunhas. O Espírito Santo desceu, Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia e até os confins da terra, Jacarepaguá, em nome de Jesus, Bolívia, Bacaxá e por aí vai, né? A palavra ousadia aqui é a mesma que aparece quando Pedro e João foram interrogados pelos anciãos e escribas. Atos 4:13, ao verem a intrepidez, a ousadia, a palavra é a mesma, a interpretação aí do português é que foi diferente, tá? Mas é a mesma palavra. De Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Quem está com Jesus, meu irmão, é transformado. Começa a falar com intrepidez, com ousadia, Deus coloca algo na nossa vida que é o poder dele para que a gente possa desenvolver essa tarefa tão importante de pregar a sua palavra. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Vamos, Mariana, muda aí. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O cristão cheio do Espírito, Mariana. Aí, glória a Deus. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder e autoridade. Resumo do item 3. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão da lição e vamos encerrar a aula de hoje. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Vamos encerrando a aula de hoje. Vou pedir para que os irmãos possam sair do seu lugar, vamos dar as mãos, vamos orar.